Radialista, ator, dublador, cantor e comediante, Mário Fátio Gonçalves tinha várias facetas. Foi um dos trapalhões mais carismático e teve uma partida repleta de especulações e meias verdades. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. No começo de 1990, uma triste notícia foi transmitida aos fãs do Quarteto Os Trapalhões. Um dos seus integrantes mais carismáticos tinha partido para outros planos, o Zacarias. Os três que ficaram pensaram em abandonar as gravações daquela temporada, mas seguiram adiante. Eu vou te contar quem era o discreto, porém polêmico, Mauro Fátio Gonçalves. Se essa é a sua primeira vez aqui, bem-vindo, e se você já passou por aqui, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se, não custa nada. E assim você me ajuda a fazer esse canal crescer. O conteúdo deste canal você encontra em outras redes sociais, mas só aqui tem o clube de membros, onde os seguidores VIP recebem o conteúdo com antecedência e vídeos exclusivos também. Espero te ver por lá. Mauro Fátio Gonçalves nasceu no dia 18 de janeiro de 1934, em Sete Lagoas, no Rio de Janeiro. Ele trabalhou como vendedor de sapatos, operário em uma fábrica de café e como contador e gerente de um banco até se mudar para Belo Horizonte em 1957. Sou neto e filho de comerciantes e fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua, já vendi bijuterias, vendi samburá, fui engraxate. Onde passou a trabalhar na Rádio Inconfidência. Meio que o tornou famoso pela incrível habilidade de trocar de vozes, criando vários tipos completamente diferentes, e de imitar animais, o que lhe rendeu o título de melhor comediante. Ainda no início desta fase, em 1958, ele se casou com a atriz e dubladora Selma Lopes, com quem teve uma filha. Selma Lopes fez a voz de Marge Simpson. Selma foi a sua grande incentivadora na carreira artística. Mauro participou de diversos programas na rádio, inclusive em radionovelas. O primeiro convite para a televisão aconteceu pela TV Itacolomi, que era uma das afiliadas da TV Tupi em Minas Gerais. Lá contracenou com diversos artistas, entre eles Paulo Gracindo, Mário Lago e Mário Tupinambá, que participavam do programa Tribunal de Calouros. Em 1963 foi convidado pelo Vilton Franco para trabalhar na TV Excelsior do Rio de Janeiro, e em 1968 passou a trabalhar nas emissoras TV Tupi e Record São Paulo. Nessa época participou dos humorísticos A Cidade Se Diverte e Praça da Alegria, onde criou o personagem Moranguinho, um garçom atrapalhado e de modos infantis, que já era um prelúdio de Zacarias. Na Tupi também realizou algumas dublagens de filmes estrangeiros, devido à sua voz culta e marcante. Em 1970, atuou na peça A Dama do Camarote, ganhando um prêmio de ator revelação. O casamento de Mauro e Selma durou até 1973, quando a partir de então passaram a manter uma relação amigável e até contracenaram várias vezes juntos. O fim da relação dos dois coincidiu com o início de uma nova fase na vida do ator e humorista, pois em 1974 Renato Aragão participou de um programa da TV Tupi chamado Café Sem Concerto, onde Mauro atuava como o garçom Moranguinho. Ele se encantou pelo personagem e convidou para se juntar a ele, Dedé, Santana e Mussum, que gravavam na mesma emissora. Embora para nós fãs o quarteto era perfeito, mas nem todos do até então trio concordaram com a ideia. Dedé Santana se opôs, alegando que Mauro tinha cara de gerente de banco, mas mudou de ideia ao vê-lo entrar no cenário com uma peruca, dentes pintados e falando com uma voz fina e estridente. O nome do personagem continuaria sendo Moranguinho. No entanto, os Trapalhões tiveram uma sketch onde contracenaram com um galo chamado Zacarias, e ao perceber que o seu cacarejar se assemelhava muito à risada do novo integrante do grupo, começaram a chamá-lo assim. Ele não gostou muito da brincadeira, mas acabou adotando o nome, abdicando do antigo. Os Trapalhões romperam com a TV Tupi em 1976 e assinaram com a Globo, mas uma cláusula do contrato impedia que eles se apresentassem na televisão com o nome que usavam pelos próximos 6 meses depois do rompimento do contrato. Até que finalizasse esse tempo, eles se apresentaram em shows ao vivo e gravaram também um filme, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Mas Mauro não participou, porque ele estava em outra produção, no longa Deu a Louca nas Mulheres. A estreia do quarteto na TV Globo aconteceu no dia 13 de março de 1977. E até 1983, Mauro atuou em 10 filmes com os Trapalhões. Em algumas ocasiões, eles lançaram 3 no mesmo ano.
e lançou também 2 álbuns musicais. O primeiro, em 1982, intitulado Roda, Roda, Aleluia, Com Você Quero Brincar, e o segundo, em 1983, intitulado Zacarias e Lucrécia, a sensacional dupla da televisão. Nesse caso é um disco de humor. Um crioulo me tira pra dançar, me abraça, me beija e você não se mexe? E eu não vi. Como é que você não viu? Como é que você não viu se eu passei o tempo todo te assinando com lenço? Nossa, eu pensei que tu tava me dando adeus. Em meados de 1983, ele junto com Dedé e Mussum decidiu se separar de Renato Aragão e os 3 fundaram uma empresa própria, a Demusa. É como eu falei com eles, gente, é difícil falar sobre isso, é difícil mesmo. Porque nós nunca passamos por essa experiência de separação, né? Vamos ver como é que fica. Nesse período, estrelaram diversas propagandas publicitárias, realizaram shows pelo Brasil e tiveram um quadro provisório no programa A Festa é Sua, além de realizarem o filme Atrapalhando a SWAT. Onde é que você vai? Você não mandou ligar o carro e sair devagarinho? Enquanto Renato Aragão atuava sozinho e planejava remontar o grupo, tendo Sérgio Malandro como um dos membros. Sérgio Malandro atuou no filme com Renato Aragão, O Trapalhão na Arca de Noé, que foi produzido para atrapalhar o filme de seus ex-colegas de grupo. Foi também nesse filme que Xuxa fez a sua primeira participação, dando início a uma longa amizade, com o humorista e parcerias que se repetiram em várias outras produções. O seu papel é bem pequeno, bem curto. A separação não durou muito. No final de 1983, eles decidiram voltar com o quarteto, e a empresa que gerenciava a carreira dos 3, Dedé, Mussum e Zacarias, talvez tenha sido a grande responsável, ou pelo menos a colaboradora, da falência do trio, pois em fevereiro de 1986 foi descoberta uma fraude milionária causada por funcionários da produtora. Eles recolhiam dinheiro para o pagamento de impostos, mas não pagavam, e apresentavam recibos falsos feitos em uma máquina registradora roubada do Banco do Brasil. Os 3, para arcar com a dívida, se desfizeram de bens pessoais. Dedé perdeu 3 casas. Mussum perdeu a mansão que possuía em uma ilha em Angra dos Reis, vizinha de José Bonifácio, sobrinho, ou Boni, além de uma lancha. E Zacarias perdeu uma fazenda. Mesmo assim, precisaram de ajuda da TV Globo, que quitou a dívida e descontou do salário dos 3. Em 1988, Mauro alterou o nome de seu personagem, excluindo a letra S do final, deixando apenas Zacarias. Tal atitude teria sido um pedido de seu guia espiritual, dizendo que lhe traria mais fama, e também não difamaria o profeta Zacarias, já que muitas crianças confundiam o personagem bíblico com o Trapalhão. Uma mudança bem desnecessária, porque todo mundo continuou chamando ele pelo nome tradicional. O último programa dos Trapalhões com o quarteto foi gravado no dia 23 de novembro de 1989 e foi ao ar no dia 31 de dezembro do mesmo ano. As gravações da nova temporada de Os Trapalhões começaram em março de 1990, praticamente um mês depois da estreia do filme Uma Escola Atrapalhada, sem a participação de Mauro, que já estava com a saúde debilitada e bem magro. No caso, a gravação dos episódios dos Trapalhões começaram sem o Mauro. A sua última atuação foi na breve aparição do filme daquele ano. O que foi dessa vez? Dedé, eu acho que a bomba vai explodir. Desde o final das gravações de 1989, ele se ausentou da mídia e se afastou até dos conhecidos, inclusive dos colegas do quarteto, os Trapalhões. Quando ele permitiu visita, já estava com a saúde comprometida e recusou ajuda, alegando que faria tratamentos com ervas. A Globo queria enviá-lo aos Estados Unidos, mas, devido à sua crença, ele era espírita, optou pela medicina alternativa em casa e não resistiu. Mauro passou seus últimos 9 dias de vida internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ele faleceu no dia 18 de março de 1990, aos 56 anos. Surgiram muitas especulações e boatos a respeito de sua morte. Devido à sua perda de peso repentina, a imprensa noticiou que ele era portador do vírus HIV, mas os veículos de mídia do Grupo Globo evitaram essa associação para preservar a imagem do personagem. Zacarias morreu hoje às 11h25 da manhã e, segundo o laudo médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória. A notícia difundida, e que muita gente prefere acreditar até os dias de hoje, é que Mauro, por ser muito vaidoso, optou por fazer um regime por conta própria que debilitou a sua saúde e, ao contrair uma pneumonia, faleceu por insuficiência respiratória. Em 2024, com o show da Madonna no Rio de Janeiro, o tema voltou à tona, pois na performance da música Live to Tell, os telões do cenário exibiam os rostos de vários famosos que morreram em decorrência da AIDS. Mauro atuou em 26 filmes ao longo de sua carreira, 3 deles foi em carreira solo e outros 23 com os Trapalhões.
Ele era descrito pelos amigos como tímido, reservado e caseiro, quase um ermitão, e era o que mais se transformava do quarteto quando incorporava o personagem Zacarias. A voz era muito diferente. Eu criei um tipo para fazer graça, porque eu assim não sou engraçado, todo mundo sabe como eu sou engraçado, né? Careca, baixinho, barrigudo, não dá para fazer graça. Ele gostava de ficar em casa, onde costumava receber a visita de alguns amigos aos fins de semana. Outro fato que também foi ocultado dos fãs é que Mauro era bissexual. Depois de se separar do seu primeiro casamento, ele teve alguns casos curtos com outras mulheres. Mas segundo Rafael Spaca, que produziu um documentário sobre os Trapalhões, o qual foi proibido. Tá dando por ele e o Renato, a mulher do Renato, estão brigando, faz o documentário. O humorista não falava sobre a sua sexualidade, mas também não escondia. Todos os que o conheciam, pelo menos os seus colegas de elenco, sabiam que ele se relacionava com homens. O Zacarias levava, inclusive, os namorados dele em gravações. O ator e humorista Carlos Leite, que também tinha um personagem na Praça é Nossa, foi quem cuidou de Mauro até os últimos dias de sua vida. Ele vivia com uma pessoa, que era o namorado dele, chamado Carlos Leite. Que é o humorista? Humorista. Humorista Carlos Leite, que foi... Ele fez parte da Praça é Nossa, sim. Não é? Muito prazer. Maurício, pediado, é claro. Prazer é todo meu, Mauro Maurício. E Vitali, Carlos Leite faleceu em decorrência de complicações pelo vírus da AIDS no ano seguinte à morte de Zacarias. O filme O Trapalhão na Arca de Noé tinha sido pensado para o quarteto, mas com a separação do grupo, Renato Aragão sugeriu, o roteirista, que colocasse no lugar do Dedé um burro, no lugar do Mussum um macaco e no lugar do Zacarias um veado. Em 1981, ele foi homenageado pelo cantor Caetano Veloso na canção Jeito de Corpo. Apesar da letra confusa e até sem sentido, aparentemente, é interpretada como uma ode à autenticidade e à liberdade de expressão. Sou Zacarias, carinho, passado no ninho, faltou me ver na TV. Ao longo de sua carreira, Mauro recebeu o troféu de ator revelação, homenagem da Embrafilme em Portugal, medalha da Inconfidência em Ouro Preto, foi eleito embaixador de Sete Lagoas pela prefeitura da cidade, onde teve também seu nome em um anfiteatro, e teve também seu nome em escolas públicas em diferentes regiões do país. O humorista foi sepultado em sua cidade natal, no cemitério Parque Santa Helena. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.